E aí, rapaziada, estamos chegando, hein? Estamos chegando. Nego Chique já tá na área. Já tô. Já tá aí. Logo, logo já vamos sair aí. Vocês já chegam mandando as perguntas aí pra nós aí. Que fase. Que fase. Legal, legal. Vamos chegando, rapaziada. Mandei pro pessoal lá do Belo Horizonte, Paraíba. Vamos ver se esses caras participam hoje, né? Opa, obrigado, irmão. Oxe. Quero uma aguinha lá, Do por favor. Fantomas. O copo do Fantomas do desenho da época, hein? 0. Lembra o... Estamos no ar já? No vídeo também, geral? Bora lá. Boa noite, pessoal aí que tá aí nos assistindo no The Beat Play Podcast. Estamos chegando aqui hoje juntamente com o Nego Chique. Opa, boa noite. Boa noite, Chique. Sejam bem-vindos todos aí, né? Vamos lá falar da nossa história, né? A história nossa, né? Nossa história, né? Tá. Nome de batismo. Nome de batismo Dilton Francisco de Torres Filho. Dilton Francisco de Torres Filho. Isso. Nascido em São Paulo, Chique? Não, sou pernambucano. Eu vim pra cá, eu tinha 6 anos de idade, cara. Minha família é toda nordestina. Veio com 6 anos de idade pra cá? Isso. Sempre morou na Quebrada? Sempre morei na Quebrada. Meus pais chegou no Capão Redondo, Marcelo, em 1970, ano da Copa. Caramba. Você é louco. E deixa eu te perguntar, você tem mais quantos irmãos? Eu sou o segundo. Minha irmã mais velha é a Dilma. E aí vem eu, Dilton. E aí vem outro D, o Denilson. Tudo D? Tudo D. Deixa eu mandar um alô aqui pra galera que tá no chat aí já nossa aí. Pode mandar as mensagens, que daqui a pouco a gente vai começar aí. O Nego Chique também vai responder aí, Isso, beleza? legal. Geral. Nego Chique, como que foi a infância? Como que entrou na música, a música entrou na sua vida? Como é que foi? A infância, a música, né? A infância, acho que naquela época ali é uma infância sofrida, né, o Marcelo? Foi sofrida para todo mundo, porque onde a gente morava era o maior índice de assassinato, violência, né? De violência na Quebrada. Na época, ainda estava para chegar a luz, né? Eu lembro que tinha muito mato. Era assim, né, cara? Tinha lampião ainda, cara. Você vê como que era difícil. Tinha lampião. E você falou um negócio aí, cara. Eu me identifiquei com a música por causa dos meus primos. Meus primos é o culpado de tudo isso. O que rolava? Os primos e os nomes dele ali? Meus primos, mano. O Valdir, né? Que é o DJ Scooby. DJ Scooby. A Wanda, que é a minha prima que tomava conta da gente. E minha outra prima, a Vânia, que é falecida. Esses 3 aí era problema. E aí você escutava as músicas na casa deles? Como que era? Um quintal não tinha como hoje, né? Hoje era um quintal, toda a família morava junto, né? Todo mundo... Um quintal tinha uma tia, minha avó, todo mundo junto. Quintal grande, né? E meus primos, eles já ouviam música, né, cara? Sim. Meus primos eram muito loucos, cara. Porque, como uma família nordestina, você vai ouvir forró, né, meu? Vai ouvir as músicas. Meu pai ouvia muito forró, muito Os Incríveis. Lembro do meu pai ouvindo Benito de Paula também. Mas o forró era Luiz Gonzaga, esses baratos que rolava na época no quintal. Só que meus primos tinham um diferencial, né, mano? Meus primos já estavam ouvindo. Eu lembro que quando eu era criança, assim, vamos falar assim, 10, né? Meus primos estavam ouvindo Diana Ross, ouvindo Marvin Gaye, Rick James. E isso me atraiu, cara. Eu falei, mano, o que é isso, mano? Que meus primos estão ouvindo ali? Só que meu primo e minhas primas já estavam nos bailes, né, cara? Ele já curtia os bailes. E aí eu fui pegando amor pelo barato, ouvindo, tentando. Sabe, a gente vai tentando descobrir, né, cara? Como que a gente entra na raiz. E como eu falei ali, naquela época, eu tinha meus 10 anos e me encostei nos meus primos, né? Ele saía, fazia, todo mundo se arrumava daqueles pentes de ferro, lembra aqueles pentes de esquentar? Todo mundo se arrumando, a gente ficava olhando, né? Pô, eles vão pro baile. Aí eles iam pro vale e voltavam de madrugada. Aí eu falei, pô, onde eles foram? Foi pro baile e tal. O baile assim, eu tô querendo saber, né, mano? E aí tinha quantos anos nessa idade? Você lembra da idade sua? Eu tinha mais ou menos 10, já pra 12, 13, cara. Que aí eu já me identifiquei com a música, né, cara? E aí meus primos, não, nós fomos pro baile, tava muito legal, não sei o quê. Só que o meu primo, Scooby-Doo, que é o Valdir, ele já tinha uns discos, cara. E ele tinha garrade. Que da hora. Ele já tinha os discos, ele tinha 2 garrades.
Eu ia até colocar as fotos dele, mas eu não consegui pegar as fotos dele. E ele já tinha essa agarrada, esses baratos de ficar apertando, meu primo. Então, ele já tinha um disco. E eu esperava ele acordar, que ele vinha do baile, né, mano? Na sexta. E no sábado eu já estava eufórico para ouvir música. Ele já ouvia as músicas. Eu falei, puta, meu primo vai ligar o som. Eu já ia para lá. Do lado, né, cara? A minha casa do lado. Ele já aumentava, eu já estava lá. Legal. Aí ele, pô, esse disco aqui, ó, comprei esse disco, olha aí. Esse tocou no baile, Roller Skate. Olha, o Rick James. E minha prima, a Vânia, ela fazia cabelo, né? Então, todo mundo que ia pra festa ia pra lá. Fazer o cabelo. Pô, fazer o cabelo, já falar dos bailes, já falar os baratos dos bailes. E eu ficava ali naquela, pô, mano, que legal, cara. E aí eu peguei amor pelo negócio, né, mano? Peguei amor pelo negócio, falei, cara, é isso que eu quero, cara. Muito louco. E aí a gente já vai partindo pro baile. Você lembra o primeiro disco que você comprou e tocou assim numa festa? Vamos falar, primeiro disco que você comprou, que você falou, putz, daí você ficou escutando tipo o dia inteiro. Puta, Você lembra? Cara, agora você foi fundo, hein, mano? Foi fundo, né? Acho que o primeiro disco que eu comprei, mano, foi o Jorge Duque, cara. O Reach for It lá? É, o Jorge Duque. Porque tinha muito disco compacto que eu já tinha, que eu peguei todos meus primos, né? Herdou. Eu já fui malandro, né, tio? É. Tem uma foto aí, não sei se ele vai colocar foto, que tá eu e meu irmão. Da hora. No quarto, nós pequenos. Depois, daqui a pouco ele coloca. Eu e meu irmão, aqueles compactos do meus primos. Uhum. Mas o disco que eu comprei foi isso mesmo. Eu acho que foi o Jorge Duque, cara. Que legal. E, pô, aí perguntava pra ele, onde que eu compro? Porque eu não sabia, né, mano, onde eu comprava. Ele falou, não, tem que ir na loja de disco e tal, vai procurando e tal. E aí eu falei, pô, vou comprar disco. Aí, acho que aí eu comecei a trampar, né, meu, que era difícil trampar, né? Você trampava para ajudar dentro de casa, né? Sempre, quase todo mundo, né? Nossa época foi isso. Foi isso. Para ajudar a minha mãe era doméstica, dona Lindaura, uma boa noite, né? Minha mãe, meu pai era um bilheteiro, cachaceiro. Cachaceiro, mano. O velho é chucro, mano. Até hoje o velho é chucro, mas eu amo ele também. Da hora. A gente é uma família, assim, que foi sofredora, mas também a gente soube obedecer muito o pai e a mãe, né? Sempre. Porque a época era uma época pesada, né, cara? Imagina os nossos pais quando a gente fez 15 anos pra segurar nós. Porra, era louco. Era loucura. Entendeu? Ainda mais onde a gente morava. Você morava no Valo, ainda mora até hoje. Isso. Eu morava na Independência. Mano, a nossa quebrada era embaçada. Capão Redondo ali era... cara, e vou falar pra você, foi sofrido, mas também muito divertido, porque meus pais, como nordestino e tudo, minha família, todo mundo junto, meu pai sempre fazia aquele macarrão com frango nos domingos, né? Ixi. Então descia todo mundo. Ficava a casa cheia. Casa cheia. Aí que aconteceu? E aí a gente começava, tinha uma vitrolinha pequena, não tinha nem, meu primo tinha uma garagem, mas eu tinha aquela vitrolinha de pilha, lembra? Sim. E eu escutava as músicas ali, que você colocava a caixinha era junto. Soltava a caixinha. E aí, porque meu pai escutava os negócios dele, eu falei, pô, mano, preciso escutar as músicas, né, cara? Aí escutava. Quando meu primo não tava lá, eu vinha nessa caixinha pequenininha, até azul, cara, até lembro o negócio. E aí eu via as músicas ali. Da hora. E aí começava a rolar as paradas, assim, né, meu, das músicas. Meu pai, você tá entendendo que o cara tá falando com você aí? Tá te xingando aí, você não sabe. Bora lá, então. Vou mostrar a foto aqui. Vamos ver uma foto aí, DJ, pra gente? Vamos. Essa foto aí, Negro Chique. Essa é o começo de tudo, cara. Como eu te falei, ó, esses compactos tá aí, esses LP que tá aí, era tudo meus primos. Uhum. E aí eu resgatei, né? Pedi emprestado pra ele. Aí, ali é você e quem? Ali é eu e meu irmão, o Denilson. E o mais grandinho ali é o Nego Chique, né? Que meu irmão é o seguinte, cara. Ele era o DJ Deco. Aí depois, como ele comia muito, aí virou DJ Merenda. Apelidou ele de DJ Merenda? DJ Merenda. E o meu apelido, na real, não era Nego Chique. Foi depois lá na frente eu vendo, era Negutim. Negutim, né? Meu apelido era Negutim na época, não era Nego Chique. Nego Chique foi depois que eu comecei a trabalhar, nós vamos chegar nisso aí. Que da hora. Era Negutim. E aí, pô, nessa época aí que a gente era pivete, puta, cara, era muito louco, porque... eu tinha ideia de fazer a equipe, eu comecei a fazer, a equipe foi em 1982. 82. Então peguei muita influência dos meus primos, né? Que ele já ouvia e via o povo, todo mundo aí reunido. De vez em quando meu primo fazia uma festa que tinha um baile no quintal e colava todo mundo, né?
E aí a gente falou, puta, é isso que eu quero, cara. É isso que eu quero. Só que a gente não tinha muita identificação com rádio, nem com muita música black, entendeu? Chegava a informação, não chegava direto como chega hoje. Ela chegava pelos caras dos bailes, pelos meus primos, pelas outras pessoas dos bailes que chegavam. Pelo bairro. Pelo bairro. E aí a gente, eu falei, mano, tô com a ideia, vou montar o Negros Teens. Só que aí, tipo assim, eu fui procurar o que é o Teens, né? Eu lembro da Zimbábue, e aí falei, mano, aí tem um país lá na África também que chama Teens. Até nego pensa que é por causa do Tim Maia, mas não, Teens é por causa de um país lá na África, lá, continente lá africano. Que legal, eu não sabia. É isso aí. E aí a gente montou a equipe. Só que a equipe, ela tinha nós era uma família grande, cara, assim. Aí eu peguei a amizade, acho que você vai lembrar agora que eu vou falar dos caras, o irmão do Robson, que é o Sandro. O Sandro, estudei com o Sandro. DJ Pernalonga. Esse dia eu tava até falando com o Fininho. O filho falou, o Sandro estudava comigo no Jorge. O filho falou, mas quem é o Sandro? Eu não lembro. Então, e o Sandro estudou comigo. Então, o DJ Pernalonga, que é o Sandro, ele é irmão do Robson. Robson da Liga. E aí tinha um Cheiro Verde, não sei se você lembrar, que a família grande Negros tinha, né, mano? A gente não tinha dinheiro pra comprar disco, tinha que juntar todo mundo. Então todo mundo que queria vir, a gente acabava chamando todo mundo. Então tem o Cheiro Verde, tinha ali o Sérgio, o Antônio, aí juntava já com o pessoal ali também, que é o Manuel, que é o DJ Cabelo, que é o da Fitinha que você falou. Fitinha, né? Aí tinha o Cabeça de Prego, que é o Luiz. Aí, mais pra frente, distanciou um pouco as pessoas e foi agregando outras pessoas. Legal. Aí agregou o quê? Agregou o meu cunhado, que ele tinha uma equipe lá de Santa Catarina, ele veio pro Valo Velho, chamava Black Brothers. Black Brothers. Era Negrostinho Black Brothers. Não sei se você lembra dessa época aí. Que aí eu falei, mano, legal. Só que lá era o quê? Era o Adilson, que era o primo dele, o Mário, que hoje tá lá em Santa Catarina, e o DJ Salsinho, que casou com minha irmã. Casou com sua irmã? Casou com minha irmã. Eu vi isso um tempo atrás. É aquele lá que a gente tava tomando caldo e ele chegou lá, não é? Isso, é o DJ Salsinho. E aí, o que aconteceu, cara? Aí a gente, mano, vamos juntar, vamos fazer o Negros Teens. Vem pra Negros Teens, cara. Que foi aquela hora que a gente começou a fazer os bailes no Jorge Americano, né? Pô, mano, da hora. E, cara, você começou... Eu, que nem assim, do bairro que a gente era ali, eu acho que foi a única equipe que eu vi do bairro na época a fazer festa no Jorge Americano. Vocês foram os primeiros a fazer baile no Jorge Americano? Nós fomos um dos primeiros. Foi um dos primeiros, porque minha irmã também já estudava lá, aquele grêmio da escola, né? Para fazer os bailes, e aí a gente entrou primeiro para fazer. Mas depois entrou a Black Night. Black Night, mas foi bem depois. Mas tinha uma outra também que você vai lembrar, a equipe do Almir, que é irmão do Sérgio, que era The Best of Street Music, até o Cebola também fazia lá também. Então aí acho que eles não deu continuidade, aí ficou a Negros Teens, aí depois ficou Black Night e Negros Teens. Mas eu lembro de algumas festas suas, aí eu contei até quando eu falei que vocês gravavam muita fitinha, né, Nego Chico? É real. Não, vou falar pra você, por que gravar fitinha? Você vai lembrar disso, cara. Eu não sabia o nome das músicas, Ninguém sabia. Eu tocava na Rádio Bandeirantes lá, que era o programa do... A gente pode falar? Pode falar. É o Luizão, ou até mesmo na Zimbábue, o Black Mad. E eu não sabia o nome das músicas, cara. E outra coisa, o disco era muito caro pra gente. Na época, né? Era muito caro. Era tipo assim, cara, eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu comprava os vinil alternativos. Sim. Que tinha 3 balanços no ar. Eu lembro até uma vez que o Fernando Disco, ele fez um compacto que tinha o Jardes e do outro lado tinha um... Verdade. Tinha um balanço, acho que era o Flagás, mano. Não, o Flagás era o Flagás e o Martin Luther. Isso mesmo. Esses dois. E tinha no Jade, acho que tinha outra. Não, o Jade era o Jade mesmo. Era o Jade. E o outro aí que você falou, era outro compacto, que era o Luther King e o Magic Trick. Isso, o Magic Trick. Aí, esse foi o compacto que eu peguei, assim. Porque não tinha condições de você comprar o disco, cara. E como que era a experiência sua de ficar gravando a fita pra tocar no baile? Como que você fazia pra gravar as fitas? Como que era? Mano, você ficava no som, em casa? Como que funcionava? Mano, naquela época tinha um tape deck, né? Então, tipo assim, pegava o tape deck, gravava as músicas, esperava, né? Eu não queria comercial. Lembra que tinha as vinhetas, Bandeirantes, editar, né? ou as vinhetas da Chic Show, às vezes, ou da Zimbábue. E aí você tinha que editar. Mas eu ficava ali à noite. Acho que o programa da Chic Show, da Bandeirantes, era de quinta-feira. À noite, À noite. Às 10, né? Chegava do trabalho, né? Falei, mano, hoje tem um programa, cara. Vou gravar que
vamos gravar. Só que eu gravava e o outro DJ também gravava. Só que tinha umas coisas, eu falei, mano, isso aqui, puta, cara, eu preciso gravar, procurar esse disco. E eu não sabia o nome, os caras não falavam o nome dos discos, né? E aí eu falei, vou gravar isso aqui, cara. E gravava. Muitas coisas eu toquei em festa de casa, uns bares de casamento, porque a gente não tinha um disco mesmo e era difícil, cara. Era muito louco, né? Era muito louco. E outra coisa, você tinha que depois, quantas vezes eu saí de casa, eu arrumei um Walkman e levava pros caras ouvir. Às vezes, tipo o Claudinho Bola dava uma atenção, de vez em quando do seu Walter, né? Seu Walter na época ele nem dava para falar muito com o seu Walter, que vai comprar? Não vai comprar, não vai passar nem na cordinha. Mas quem dava mais atenção é o Pelé Posterson. Eu lembro o Pelé. Lembra o Pelé? Lembra o Pelé. O Pelé gravava as fitas lá. O vinil era caro e o Pelé Posterson ele gravava a fita e cobrava tanto, né? Sim. Aí ele, eu tenho isso aqui, mas só que é o seguinte, o disco é tanto. Vai levar a fitinha? Vou levar a fitinha, mano. Pode crer. A minha alternativa é o que dá para fazer. As condições precárias. Beleza. Só que a intenção era comprar o disco. E tem muita coisa que sai em coletânea, né? Então, às vezes, você começou a comprar a coletânea. Eu lembro uma coletânea da Chic Show que saiu. Tem dois, né? Aquele do carro e um outro que saiu, que era daquele que tá o carro que tá todos os caras, tipo o carro do Jackson 5, né? Pode crer. Aí eu falei, puta, mano, é isso aí, cara, vou pegar esse. E aí também já comecei a pegar a coletânea do Sugar Peace, Cashbox lá do Rio, né? Alci Black Power, os caras lá do Rio. Eu falei, puta, aí é isso. Aí eu falei, mano, tem essa alternativa que dá pra me usar no baile, que dá pra tocar. E qual que era a emoção, né, Chico? Você começou a fazer os bailes no Jorge, qual foi a emoção sua de a primeira festa tocar pra galera ali, pros seus amigos da quebrada que tava te vendo em cima do palco? Como é que foi ali? O que você sentiu naquela hora? A emoção era... sabe, cara, eu acho que era uma reunião que a gente fazia ali, cara, era um ritual. A emoção é muito grande, porque você juntar todo o pessoal da escola, os seus amigos dos bairros, que um já estava curtindo, o outro no salão, mas vinha tomando muito baile. Você reunir todo mundo ali, era um ritual, cara. Um ritual, porque a emoção é grande. Porque todo mundo fala, pô, tá legal o baile, pô, que da hora. E era das 2 às 10, né? Era das 2 às 10. Cara, aí vou falar pra você até falou nisso, mano. A gente não tocava por dinheiro. Não tocava por dinheiro. Não tocava por dinheiro. Tocava pra ver a alegria, cara. Da galera. Da galera. Mas a coisa começou a ficar séria, né? Sim, teve uma época que começou, né? Você lembra disso? Quantas vezes eu cheguei lá, o Marcelo tem uma trajetória, o Marcelo, que ele não falou, eu posso voltar lá. Na época também era no final da ditadura, né? E a gente era parado pra caramba a polícia, né, Marcelo? Sim. E o Marcelo uma vez me chamou de mau elemento. Mau elemento. Lembra isso aí? O bicho virou a cara pra mim, velho. Parou de falar comigo, mandou embora da casa dele. Não. Mas não foi sem maldade, tá ligado? Não, mas é porque esse final aí era um final da ditadura e a gente tava sendo muito... O negro sempre foi visado como bandido, como ladrão. E nessa época aí eu recebi muitas vezes a polícia parava não tinha identidade, era carteira profissional, você tinha que mostrar a carteira profissional, você tá trampando. E eu trampava de office boy. Esse é um mau elemento. Quando você falou aquilo, cara, me voltou lá atrás o enquadro que eu tomei da polícia, cara. Aí meu pai ainda falou, tá vendo aí? Tá chamando você de mau elemento. Falei, não precisa descer não, Marcelo. Eu fiquei injuriado com você, cara. Ele é importante falar comigo. Eu falei, caralho, tô com um disco novo aqui debaixo do braço, né, Chico? Vamos escutar, Não, mas eu fiquei injuriado, porque a gente já era visado por coisa ruim nessa época. Eu não tinha nem maldade, né? Eu sei, mas o tempo passou. Eu também vi isso, falei, pô, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tempo passou. Aí depois a gente tá trocando ideia. É que você é muito sarrista, né, mano? Você é sarrista, cara. Desde a época, aí vai você. Não, vamos continuar, senão. O bicho é terrível, meu. Da hora. Cara, e você começou a fazer os bailes. E aí você começou a levar o público, levar a galera. Você teve tipo assim, falou assim, cara, eu vou montar algum salão pra eu fazer festa. Passou aí na sua mente? Como que foi? Eu acho que você não ficou sabendo disso, cara. Nessa época aí, acho que é 86, 87. Eu te conheci em 87. Então, essa época. Final do Jorge, né? Finalzinho dos bailinhos que tinha as musiquinhas que rolavam no recreio lá. Nessa época aí, nós já estávamos tocando duas escolas. É mesmo? Então, eu tocava lá na escola Rock Petrela, lá em Morumbi.
É mesmo, não sabia não. Nós dividimos a equipe, um fazia lá e o outro fazia no Jorge. Caramba, velho. E lá na Rock Petrella. Nessa época aí a gente já fazia em 2 salões, duas escolas, né? Que da hora. Era lá no Morumbi, lá na Rock Petrella, isso. E como que era lá no Morumbi? A galera aceitava? Porque ali já era um outro padrão, né? E ali, tipo, nós estávamos perto da favela Rock Petrella, mas perto ali da Berrina e por ali, e já colava os caras. Quem arrumou pra nós foi até o André que arrumou lá pra gente, que ele curtia lá o baile na escola. E aí chamou vocês. E ele acha que ele era inspetor dessa escola. Ele falou, não, dá pra fazer lá que os caras vão curtir. O Sabota não era nem conhecido, colava lá. Que da hora. Então nós dividia. Então, tipo assim, não, como tava bom no Jorge, ninguém queria sair do Jorge pra ir pra lá. Só que a gente teve que arrumar o número 2, né, mano? Vai pra você pra lá, mano. Eu vou ficar por aqui. E aí a gente conseguiu dividir. Por isso que a equipe começou a gente viu que tava dando certo. Porque a gente começou a fazer lá no Rock Petrella, Jorge Americano, e depois abriu Beatriz também. O Beatriz, lembro do Beatriz. No Parque Fernanda. E aí a gente fez esses bailes aí. E aí depois eu comecei também a ter amizade com o Ira da Zimbábue, entendeu? Sim. Então o leque abriu. O Ira tava na Bandeirantes, ele falou assim, mano, eu preciso de uns caras pra fazer lá no... Eu tô na Zona Sul, né? E ele tava fazendo baile, porque a rádio ia pra tudo ele. E às vezes o Ira tinha baile em tudo que é lugar, cara. Sim. Ele só passava, eu bate carteira. Ele passava, e ele passava rápido e os DJ já tava lá, que era eu, o China, o André, Lowrider. Então, tipo assim, nessa época aí, você vê. Aí os caras falaram, mano, precisamos de DJ aí, mano. Aí eu já estava fazendo em outro lugar, o André já fazia, o China também acho que já fazia, os caras do Figueira Grande. Da hora. E aí a gente começou a correr junto. E eu falei, mano, deixa os caras correr com a Negrostins. Só que o bagulho da Negrostin começou a dar certo. Só que a gente não administrava bem o dinheiro. Não sabia de nada, né, mano? Não queria dinheiro. Só que tinha um que queria, né? Sempre tem um, né? Sempre tem um que quer, né, o dinheiro, né, mano? E aí, tipo assim, nessas aí... Nós tínhamos as BL pra fazer, que eram as caixas pra fazer. Tinha cara usufruindo do dinheiro. Cara, e era muito louco, né, Chico? Mano, a gente arrumava dinheiro pra comprar depois os discos, fazia as caixas e não tava nem preocupado, né? Não que loucura. Não tava preocupado com o dinheiro. Eu tava com... não via a hora de sair do baile pra tomar aquela Coca-Cola grandona, tá ligado? Tá ligado. Né? Que tinha aquela Coca-Cola, a gente não via a hora de acabar o baile. Mano, vamos... Não era nem cerveja, era... Coca-Cola, vamos tomar Coca-Cola, vamos... Bora, né? Vamos embora, vamos comer um negocinho ali, né? Deixa eu mandar um alô aqui, galera. Ô, Chique, só pra mandar aqui. O ADM Flash mandando um alô, Ale Pereira mandou um alô aqui. O Odair Menezes, como que você fala? Odair Menezes? Odair Menezes. Tá mandando um salve aí pra gente. O Maurício Original Vinil, DJ Bidu na área, foi aniversário dele ontem, valeu. Fernando Souza tá aí. A Cássia Santos, o Edilson Oliveira. Cássia Santos. Amanda Impala, a mulher do André Lowrider, junto com a Yasmin na sintonia lá. Que legal. Um abraço pra vocês. O Alexandre Firminiano, deve ser. A Fabiana, a filha do William Santiago. E aí, Fabiana? Ô, Fabiana. A Fabiana aí, quem... essa manja de ISRC, autoral. Já com ela, hein? Eu vou marcar um dia, Fabiana. Pra você vir aqui dar uma aula aqui no podcast com a gente, beleza? Ensinar um pouco o que é isso aí pra galera. Se você legal. Quiser, você dá hora. Humberto Costa também tá na área. O Manuel Ricardo, DJ Scratch. Aí, Scratch! Aquele abraço, Scratch. Manuel Rodrigues. Deixa eu ver aqui. O Daí Menezes, Eugênio, Claudinei Leles, Nelis Martins. Ele falou que o Cheiro Verde joga bola com ele. Até hoje. É isso mesmo. É o Ney. É o Ney, né? A Fabiana Rosa de Lima. Salve, salve. Fabiana do Ipiranga. Fabiano do Ipiranga. Um abraço Fabiano. aí, tá na sintonia. Maurício, Original Vinil na sintonia também. Maurício, aquele abraço. Papo de entrevista aqui, salve Osasco na sintonia. Deixa eu mandar aula também pro Fininho, Washington Lima na sintonia. Nós tenta, né? Cara, da hora. Chique, e aí, nessa época aí, você fazia as 2 festas, aí a Negrostin deu um tempo, não foi? A gente deu um tempo, não é que nós demos um tempo, é que aconteceu vários problemas na equipe, como a gente vai pegando experiência. Sim. E vai vendo alguns erros também, né, Marcelo? A gente fez um baile da Negrostin junto com a Zimbábue
União, não foi? União, em Itapecerica, né? roubaram a nossa caixa de disco. Caramba, isso. Roubaram as nossas caixas de disco. E... É uma treta que teve lá, não foi? Teve, um bagulho foi louco, Foi cara. doideira. Festa lotada. Mas... Eu fui nessa festa E aí. não ganhei nada, viu? Só perdi minha caixa de disco. Mano, o bagulho foi louco, cara. Fala que ia pegar as caixas de disco e isso aí deixou a gente meio triste. Principalmente o meu cunhado, que era eu e ele que comprava os discos, meu irmão também, né? O Robson também, que depois o Sandro, ele deu um break. O Sandro, depois desse evento da Itapecerica, o irmão do Robson, ele parou de ir. Porque ele estava no meio de uma treta que saiu lá. Ele falou que não queria mais mexer. E aí o Robson, depois a gente pegou o Robson. Aí o Robson até falava assim, mano, Negro, tinha o único branquinho que tá aqui. Mas tinha um Cheiro Verde, tinha vários caras. A gente era a zoeira. E a gente tem que entender que aquela época era uma época difícil, né, cara? Sim. Era uma época difícil. E depois que nós perdemos os discos, que raparam os discos nossos, aí você fica sem... Não dá mais motivação, né, cara? Mas a gente sabia que tinha dinheiro no caixa, entendeu? E a gente pegou esse dinheiro no caixa e mandou as pessoas para o Rio de Janeiro comprar os discos. Os caras compraram os discos? Mas você pergunta para mim? Até hoje, né? Não. Os caras foram pra zoeira, tio. Didei, tem umas fotos pra gente mandar aí pra galera, pra gente ir falando da galera aí que tá aí. Aí a minha mãe. Não, ele vai mandar lá agora. Fala dessa foto aí, Nego Chique. Pô, aí tem um monte de cara que você acha. Porque tem cara ali que você não vai. Tá lá no fundo lá. Vamos ver. Quem tá lá no fundo? Ali tá o Sombra. Tem um finado DI que tá ali. Tá lá no fundo lá, né? Tá ali. O pai do Edson, né? Que é o Negro. E essa senhora aí? Minha mãe, cara. Sua mãe? Minha mãe brava ali, ó. Chamando nós pra comer e ninguém ia pra comer. Cara, ela ia toda essa galera e só bem vazio o rango. Fazia o rango. E fala, e aí, ô Negrão, você não vai vir comer, não? Não, aí ela tá com raiva aí. A dona Lindaura é assim, mano. Ela ficava com raiva. Porque, tipo assim, juntava um monte de gente no quintal. Pode ver, o quintal, todo mundo aberto. Chegava quem quiser. Descia todo mundo da rua, mano. Da hora, né, Descia mano? o povo todo, mano. E ali somente tinha feito um rango pra todo mundo? Fez um rango pra todo mundo. Uma época difícil, mas o frango ali vinha pra todo mundo. O frango era matado na hora, né? Era natural. O quintal ali, já toma ali. Vi várias vezes o frango saindo sem pescoço. Bagulho louco, tio. Da hora. Macarrão com frango. E eu não comia muito macarrão, hein, mano? Não? Não, porque eu achava que aquilo era uma minhoca. Mano, tinha essa frescura, Negrão. E essa foto aí, Chique? Essa daí tem história também. Essa daí, ó, quem tá ali é o Fumaça. O Fumaça. Ali é o Cabeça de Prego. O Luiz Cabeça de Prego. E ali a gente tá ouvindo o disco na quebrada, né? Ali é na sua casa? No quintal de casa, como eu te falei. Cara, tem um Ted Pendergrass ali, tinha um Loves the Power. Isso, ali, ó. O DI tá ali, o finado DI. Essa aí também é na sua casa? Na minha casa, ó. Ali meu cunhado, o JBL lá atrás, lá. Isso, o JBL ali, ó, tá o meu primo que eu te falei, o Scooby-Doo, tá lá atrás, lá que não dá pra ver. Os discos tudo ali o Sombra, acho que você lembra do Sombra. Olha o DI lá. DI ali. Sem camiseta ali. O DI, mano, o DI era da hora, sabe por quê? O DI... A gente tinha essa competição lá no Jorge, que você sabe muito bem. Competição, né, cara? Ele, Pereira, o Nando, você. Que isso aqui chegava com os discos lá, às vezes. Exclusividade debaixo do braço, debaixo do sovaco, né? Vou falar sovaco. Suado, e ele tocava a música. E era disco raro, disco que ninguém tinha e ele tinha. O Marcelo The Beat, né? Cara, era muito louco aquela época. Não, era muito louco porque, tipo assim... E tinha essa parada da competição do Black Knight e Negros Teens, mas era uma competição... Sadia, né, mano? Sadia, que todo mundo era amigo. A gente podia até ter uma competição ali dentro do colégio ou em algum outro bar, mas eu ia direto, você sabe disso, nós ia direto na casa do Dica, do DI, do Mica, ou na casa do Nando, né? Que era mais a concentração na casa do Nando, né? Porque o Nando tinha... eu tinha o som, mas não tinha o som potente que o Nando tinha. O 3 em 1. O 3 em 1. O pai dele até fazia assim. Abaixa o som aí. Abria a porta. Abaixa o som. O que... o nome do pai do Nando? Como que é? Gervásio? Como que era? Eu não lembro. Eu não lembro também agora. Eu lembro da Dona Estelita. Dona Estelita, que a gente perdeu aí, né? Que Deus o tenha. Mas eu digo assim, na casa do Nando, era muito louco. Porque, tipo assim, como eu falei, nós tínhamos uma rivalidade de equipe, mas a amizade sempre foi. Sempre teve. Sempre teve. Nas ruas de terra, que era ali na casa do Nando. E eu chegava na casa do Nando, cada um com seu disquinho, porque queria ouvir, né? Queria ouvir. E o Nando... Tinha um 3 em 1. 3 em 1. Todo mundo ouvindo o disco, né, mano? Exatamente. Muito todo mundo foi pra lá, né? Porque a gente escutava ali os discos e depois ia pro baile. Isso. Na verdade, eu acho que nós saía cedo pra comprar disco lá no centro. E
não tinha lugar pra escutar, então nós ia na casa do Nando. Isso mesmo. Aí o Nando chegava lá, não, fica à vontade, não sei o quê. Só que o Marcinho gostava do samba rock. Marcinho é samba rock. E o outro irmão dele, né, que faleceu também. O Fábio. É. E aí a gente ficava ali. Só que o pai do Nando via. Abaixa o som. E era um ritual ali, cara. E outra coisa, tinha um campinho em cima, não sei se você lembra, lembro. Descaído, campinho. Nós jogava a bola e ele falou, não, vamos lá pra casa escutar uma música. Puta, era muito louco, natural isso. Da hora. Essa próxima foto aí é histórica, hein? Essa é histórica. Essa é do Jorge Americano, né? Essa aí. Eu tinha 7 anos aí, mano. Cara, naquela época era muito louco, né? Que nas escolas a gente tinha que ir de avental, né? Avental. Olha lá, você tá de avental ali, avental, né? Eu tenho uma foto dessa aí também lá no Jorge lá. Avental e outra coisa, né? Você falou, nós tínhamos que ir de avental e tinha que cantar o hino, né? Tinha 2 hinos que eu lembro. Cantava no pátio, né? Antes de ir pra aula, né? Antes de ir pra aula. Cara, é muito louco, né? Porque nessa época aí, mano, avental, hoje a molecada vai de qualquer jeito, chinelo, né, cara? Jeito. Eu acho que é muito estranho ir mandar o seu filho pra escola de chinelo, né, mano? Eu acho que tinha que ter mais um pouquinho mais de postura. As escolas, tá ligado? Mano, tem que vir arrumado, ter mais certinho. Porque você tá indo estudar, você tá indo aprender, ali dali você vai se formar, né? Então, mas tá valendo. Ali, era 7 quanto ali? 7,5? Eu tinha 7 anos. 7,5. E esse busão tinha história, hein, Nego Chique? Esse busão é o busão mais comentado da era Capão Redondo, Bandeira. Centro. É o famoso 6499, onde que acho que vários que devem estar aí. Fazia samba, fazia rap, ouvia música. Rasgava o banco. Fazia pizza na calça. Esse era o busão. Esse busão aí. Esse é o outro, né? Que depois desse aí apareceu o CMTC no Valo, né? 5338 que ia pelo Capão, ali. Independência, Capão. Passava ali. Esse era direto Estrada Tapsirica, né? Esse é o 6,5, o famoso 6,5, cara. Ele é o Bandeira Direto, 6499. Aí é a amizade. Aí era. Aí é onde a gente, pode se falar, construiu a nossa história. Mano, aí era muito louco, porque esses busão, mano, e a maloqueira tudo atrás, e as tiazinhas na frente devia ir brava, hein, mano? Mas é isso que eu tô te falando, a educação nossa, nós tava lá, poderia estar sentado lá no busão, mas nós levantava a partir sentado, nós em pé. Exatamente, isso mesmo. Existia um respeito, entendeu? Então, tipo assim, você viu uma tiazinha, mano, graças a Deus eu sempre fiz isso, eu sempre levantei. Senhora, deu lugar. Aqui. Até tanto que levantei, uma vez eu fiquei injuriado, uma marmita caiu na minha roupa, eu trabalhava de office boy, cara, social, caiu uma marmita cheia de óleo, mano. Eu injuriado, sabe aquela marmita de alumínio? Sei. Acho que vazou o negócio lá da tiazinha, mano, os caras dando risada. Aí eu falei, mano, eu tenho que ir embora. Não, vou trampar assim não, mano, vou embora pra casa. Aí eu falei, não, vou trampar assim, o bagulho, tudo aquele manchão de óleo, mano. Beleza. Aí chegava no trampo lá, os caras, mano, o que foi aí? Aquelas calças social. Porra, mano, o que é isso aí? Eu falei, mano, nada não, pá, aí entrava. Falei, mano, tem que comprar uma calça, trocado de calça, cara. Eu trampava ali na Rua dos Andradas ali, né? Rua dos Andradas com a Santa Ifigênia. É isso mesmo. Cara, eu fui lá na Luz pra comprar uma calça. Aí não tinha dinheiro pra comprar calça, tinha essa calça uma calça lá de tinta, lá, sei lá. Peguei a calça. Aí o cara, agora tá bonito, tá parecendo uma voz 5-0, hein, nego? Toda florida, os caras dando. Mano, naquela época era zoeira, né, mano? Você falava, os caras davam risada. Não, ele era motivo de tudo, né, pra tirar sarro. E essa próxima foto aí pra gente aí? Aí é o começo nosso também, cara. Aí meu irmão DJ Merenda ali. Tá lá atrás, né? É o Robson, Nossa, né? essa calça que você comprou? Aí é o Mazarop, né? Você vê, Calça do Mazarop, né? E tinha cara que usava até os negócios aqui, né? Lembra? Aqueles negócios que ali é o meu irmão DJ Merenda, ali o Robson. Ali é o irmão do Cuíca. Cuíca. Lembra? Ali o irmão do Toinho. Aí é o Toinho, né? As BL ali do lado. As BL dali do lado, entendeu? O grande sonho nosso era ter essas BL, né, cara? Porque no Jorge mesmo, acho que você vai lembrar. No Jorge nós tocamos muito com... Não tinha mix. E, às vezes eu ainda não tinha mix. Tem uma vez, uma época, não sei se você lembra, era 2, 3 em 1, né? E as caixas divididas para virar. Depois que a gente comprou um mix, acho que era Cloros. Lembra o Cloros? Cloros. Aí a gente comprou um mix. Mas era difícil as coisas, né, meu? Era... Pô, pra você ter dinheiro pra comprar um equipamento era complicado, hein, cara? Da hora. Alexandre Firmino tá mandando aí, salve, Chico, manda uma salve aqui pra nós. Alexandre Lobão. O Lobão. Da hora. Da hora. Caroline Cardoso também tá na escuta. Ô, Carolina, aquele abraço.
Barruan, lá de Nova York, também tá mandando um abraço pro Nego Chique. Abraço, Barruan. Ô, que da hora. Tamo junto. Cara, e